As lágrimas desceram devagar pelo rosto de Isabela, enquanto ela tentava segurar o choro na frente do caixa. As mãos tremiam sobre o tablet de pedidos. O salão inteiro parecia ter parado para testemunhar a humilhação. A voz estridente da mulher de cabelos loiros, platinados e joias excessivas ecoava entre as mesas de madeira escura do restaurante. Você acha que eu vou aceitar ser atendida por alguém tão incompetente assim? Olha para você, chorando feito criança. Gente pobre não deveria trabalhar em lugares finos. Vocês não sabem se comportar. Isabela enxugou o rosto com as costas da mão, respirou fundo e ergueu o queixo. Seus olhos castanhos, embora molhados, fixaram-se na cliente com uma dignidade que a situação não conseguia apagar completamente. Ela não disse nada, mas também não abaixou a cabeça. A garganta ardia, mas ela se recusava a dar à mulher a satisfação de vê-la desmoronar por completo. Do outro lado do salão, próximo à entrada da cozinha, um homem de boné preto e roupas simples observava a cena em silêncio. Ele estava ali havia cerca de 1 hora, sentado discretamente em uma mesa no canto, fingindo ser apenas mais um cliente. Ninguém no restaurante sabia que aquele homem de aparência comum era Bernardo Lacerda, o dono de toda aquela operação. Ele havia decidido passar a noite disfarçado no próprio estabelecimento, querendo entender de perto como as coisas realmente funcionavam quando ele não estava presente. Agora, assistindo aquela garçonete sendo destroçada publicamente, Bernardo sentiu algo apertar dentro do peito. A mulher loira continuou, agora apontando o dedo com unhas vermelhas longas em direção ao rosto de Isabela. O anel de diamantes no dedo refletia a luz dos lustres de cristal do teto. Ela usava um vestido de grife caríssimo, sapatos importados e uma bolsa que custava mais do que Isabela ganhava em 6 meses. Seu perfume enjoativo impregnava o ar ao redor. Eu exijo falar com o gerente agora. Não vou tolerar esse tipo de tratamento. Vocês sabem quanto dinheiro eu gasto aqui todo mês. Eu posso fechar este lugar com um telefonema. As outras mesas começaram a cochichar. Alguns clientes olhavam com desconforto, outros com curiosidade mórbida. 2 casais de meia-idade na mesa ao lado trocaram olhares constrangidos, mas ninguém se manifestou. O garçom mais velho, chamado Paulo, aproximou-se timidamente, tentando acalmar a situação com gestos apaziguadores e voz trêmula. Senhora, por favor, vamos resolver isso com calma. A Isabela é uma ótima funcionária. Tenho certeza de que foi apenas um mal-entendido. A mulher virou-se para Paulo com um olhar de desprezo tão intenso que ele recuou 2 passos instintivamente. Ela ergueu a mão como se fosse espantar uma mosca. Você também vai me dar lição de moral? Quem você pensa que é? Um mero garçom querendo me dizer o que fazer? Eu poderia comprar vocês 2 e ainda sobrar troco. Bernardo apertou os dedos ao redor do copo de água na sua mesa. A mandíbula estava tensa. Ele havia construído aquele restaurante do zero, transformando-o em um dos estabelecimentos mais respeitados da cidade. Mas não era só sobre dinheiro ou prestígio. Ele sempre quis criar um lugar onde as pessoas se sentissem bem, fossem tratadas com respeito, tanto clientes quanto funcionários. Ver aquela cena o fazia questionar se ele realmente conhecia o que acontecia ali quando não estava olhando. Isabela finalmente encontrou sua voz. Era baixa, mas firme, carregando um peso que fez a mulher loira pausar por um segundo. A senhora pediu o prato especial do dia. Eu avisei que leva entre 25 e 30 minutos para ficar pronto, porque é feito na hora. A senhora disse que tudo bem. Faz apenas 15 minutos que o pedido entrou na cozinha. A mulher loira bufou com indignação, o rosto ficando levemente vermelho sob a maquiagem pesada. Você está me chamando de mentirosa? Eu não disse nada disso. Você inventou essa história para se proteger. Isso é difamação. Eu vou processar você e este restaurante.
Isabela sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Ela sabia que tinha razão, sabia que havia explicado tudo claramente, mas como provar? Eram apenas as palavras dela contra as de uma cliente rica e influente. O gerente da noite, Gustavo, apareceu finalmente vindo da área administrativa. Ele era um homem na casa dos 40 anos, sempre bem vestido, com uma postura que alternava entre profissional e subserviente, dependendo de quem estava na sua frente. Boa noite, senhora. Meu nome é Gustavo. Sou o gerente. Em que posso ajudá-la? A mulher cruzou os braços, o rosto assumindo uma expressão de superioridade triunfante. Finalmente, alguém com autoridade. Essa sua funcionária me tratou com desrespeito, mentiu sobre informações do pedido e agora está aqui me humilhando na frente de todos. Eu quero que ela seja demitida imediatamente, na minha frente, agora. Gustavo olhou rapidamente para Isabela. Por um instante, ela viu algo que poderia ser compaixão nos olhos dele, mas então ele desviou o olhar. Ele limpou a garganta, ajustou a gravata e voltou-se para a cliente com um sorriso forçado. Senhora, eu lamento profundamente pelo inconveniente. Tenho certeza de que podemos resolver isso. Que tal se eu cancelar a cobrança da sua refeição hoje? E claro, vou ter uma conversa séria com a funcionária. Conversa séria? Eu não quero conversa, eu quero demissão. Ou vocês acham que o dinheiro de vocês vai continuar entrando se eu começar a contar para meus amigos o tipo de serviço que vocês oferecem aqui? Gustavo engoliu em seco. O suor começava a aparecer na testa dele. Isabela sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez de raiva. Raiva da injustiça, raiva da impotência, raiva de viver em um mundo onde o dinheiro comprava até mesmo a verdade. Ela abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas Gustavo a interrompeu com um olhar de advertência. Isabela, por favor, vá para os fundos. Eu resolvo isso aqui. Mas eu não fiz nada de errado. Eu só... Isabela, fundos. Agora. A voz de Gustavo estava firme, quase ameaçadora. Ela olhou ao redor do salão. Todos os olhos estavam sobre ela. Alguns demonstravam pena. Outros, julgamento. A maioria apenas curiosidade. Ninguém ia defendê-la. Ninguém nunca defendia. Ela deu um passo para trás, depois outro, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Precisava daquele emprego. Precisava desesperadamente. As contas da mãe doente não iam se pagar sozinhas. Bernardo viu a garçonete virar-se e caminhar em direção aos fundos do restaurante com os ombros curvados e a cabeça baixa. Viu as lágrimas caindo livremente, agora que ela não estava mais sob os holofotes do salão. Viu também o sorriso vitorioso da mulher loira, enquanto ela voltava a se sentar à mesa, gesticulando imperiosamente para que alguém lhe trouxesse vinho. E então Bernardo viu algo que fez seu sangue gelar. Gustavo aproximou-se da mulher loira, inclinou-se levemente e sussurrou algo que Bernardo não conseguiu ouvir, mas conseguiu ver perfeitamente a mulher deslizar algo para a mão do gerente por debaixo da mesa. Uma nota, talvez várias. O gerente embolsou o dinheiro rapidamente, sorriu e afastou-se, acenando para outro garçom atender a mesa. O restaurante Girassol havia sido inaugurado há 8 anos. Bernardo começara do nada, trabalhando como ajudante de cozinha quando adolescente, economizando cada centavo, estudando administração à noite enquanto trabalhava de dia. Quando finalmente conseguiu abrir seu próprio negócio, jurou que seria diferente, que trataria todos com dignidade, que seu sucesso não seria construído sobre as costas curvadas de gente humilde sendo pisoteada. Mas ali estava a prova de que, na sua ausência, o lugar havia se tornado exatamente aquilo que ele desprezava. Bernardo levantou-se devagar da mesa. Deixou uma nota generosa sobre a mesa para cobrir a conta e caminhou em direção ao corredor que levava aos fundos do restaurante. Ele precisava saber mais. Precisava entender o que realmente estava acontecendo ali. E, principalmente,
Precisava descobrir por que aquela garçonete estava chorando, antes mesmo de a mulher loira começar seu ataque. Havia algo maior por trás daquilo tudo, ele podia sentir. Nos fundos do restaurante, Isabela estava encostada na parede fria do corredor perto do vestiário. As mãos cobriam o rosto enquanto ela soluçava baixinho, tentando não fazer barulho. Não podia se dar ao luxo de desmoronar completamente. Ainda tinha 4 horas de turno pela frente, se é que ainda tinha emprego. O celular no bolso do avental vibrou. Era uma mensagem da mãe perguntando se ela podia passar na farmácia para buscar os remédios. Mais R$ 320 que ela não tinha. A próxima consulta médica estava marcada para daqui a 5 dias, mais R$ 450. O aluguel vencia em uma semana, R$ 1.200. E agora, provavelmente, ela nem teria mais o emprego para conseguir pagar nada disso. A porta do corredor se abriu e Isabela rapidamente enxugou o rosto, tentando se recompor. Esperava que fosse Paulo vindo ver se ela estava bem, ou talvez a cozinheira Dona Benedita, que sempre tinha uma palavra gentil. Mas quem apareceu foi o homem do boné preto. Ele parou a alguns passos de distância, as mãos nos bolsos da calça jeans desgastada. Havia algo diferente no jeito dele olhar. Não era pena, não era julgamento, era como se ele realmente a visse. "Você está bem?" A voz era grave, calma. Isabela assentiu automaticamente, a resposta condicionada de quem aprendeu a não incomodar ninguém com seus problemas. "Estou sim, obrigada. Desculpe pelo incômodo lá no salão. Isso não devia ter acontecido." Bernardo deu mais um passo em direção a ela. Podia ver os olhos inchados, as marcas de lágrimas no rosto, a forma como ela torcia as mãos nervosamente. Podia ver também a exaustão profunda, o tipo que não vem de uma noite mal dormida, mas de meses, talvez anos, carregando peso demais. "Você não precisa se desculpar. Você não fez nada de errado." Isabela deu uma risada amarga, sem humor algum. "Não importa o que eu fiz ou deixei de fazer. Importa o que ela diz que eu fiz, e ela tem dinheiro suficiente para fazer qualquer versão dela virar verdade." Bernardo sentiu cada palavra como um soco. Era exatamente isso que ele temia. Que seu restaurante, seu sonho, tivesse se tornado mais um lugar onde quem tinha poder esmagava quem não tinha. Ele estava prestes a revelar quem era, prestes a prometer que ia consertar tudo, quando outra pessoa entrou no corredor. Era Gustavo, e o olhar dele para Isabela não tinha nada de bondoso. "Isabela, preciso falar com você, em particular." Gustavo olhou para Bernardo com irritação, como se ele fosse um inconveniente, um cliente intrometido que não sabia se meter no seu lugar. "Senhor, por favor, volte ao salão. Isso é uma questão interna." Bernardo não se moveu, cruzou os braços e encarou o gerente com uma expressão neutra, mas firme. "Eu posso esperar, não me incomodo." Gustavo cerrou os dentes, mas forçou um sorriso educado. Ele não podia causar uma cena com um cliente, mesmo um que parecesse ser de classe média. Virou-se para Isabela e indicou com a cabeça que ela deveria segui-lo até o escritório dos fundos. Isabela olhou uma última vez para o homem de boné e, por alguma razão que ela não conseguia explicar, sentiu que ele não era como os outros. Mas não havia tempo para pensar nisso. Ela precisava focar em salvar seu emprego, em encontrar uma forma de reverter aquela situação impossível. Seguiu Gustavo pelo corredor estreito, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. O que ela não sabia era que o homem do boné estava logo atrás, andando silenciosamente, decidido a ouvir cada palavra daquela conversa. Porque Bernardo Lacerda tinha visto dinheiro trocando de mãos, e ele não acreditava em coincidências. Havia corrupção no seu restaurante, e ele ia descobrir até onde isso ia, mesmo que para isso tivesse que continuar escondendo quem realmente era. O escritório nos fundos do restaurante cheirava a mofo e café velho. Gustavo fechou a porta atrás de Isabela com mais força do que o necessário.
Ela permaneceu de pé, as mãos ainda entrelaçadas na frente do corpo, esperando o pior. O gerente caminhou até a mesa bagunçada, apoiou as mãos sobre a superfície e inclinou-se para a frente, o rosto assumindo uma expressão de falsa preocupação que não escondia a irritação por baixo. Isabela, você entende a situação em que me colocou hoje? Ela abriu a boca para responder, mas ele levantou a mão, cortando-a antes que qualquer palavra saísse. Aquela mulher lá fora gasta mais de 10 mil reais por mês neste restaurante. 10 mil. Você tem ideia do que isso representa? Ela traz amigas, faz eventos, recomenda o lugar para contatos de negócios. Uma cliente como ela vale mais do que 10 funcionários como você. As palavras caíram como pedras no estômago de Isabela. Ela conhecia aquele cálculo cruel. Já tinha sido feito muitas vezes antes, em outros empregos, em outras situações. Sempre a mesma equação. Gente com dinheiro valia mais. Gente sem dinheiro era descartável. Eu não menti, Sr. Gustavo. Eu expliquei para ela que o prato levaria entre 25 e 30 minutos. Eu sempre explico. Está até anotado no meu bloco. Gustavo suspirou com exasperação, como se estivesse lidando com uma criança teimosa que não entendia lógica básica. Isabela, não importa o que você disse ou deixou de dizer. O que importa é que ela está insatisfeita. E quando uma cliente daquele nível está insatisfeita, alguém precisa pagar o preço. Você quer que seja você ou quer que seja o restaurante inteiro? Do lado de fora da porta, Bernardo estava encostado na parede do corredor, próximo o suficiente para ouvir cada palavra. Ele tinha se posicionado estrategicamente onde Gustavo não poderia vê-lo caso abrisse a porta de repente. A raiva crescia dentro dele a cada frase. Aquele não era o tipo de gestão que ele havia ensinado. Aquilo não era o que ele representava. Mas ele se forçou a permanecer quieto, a ouvir tudo, porque precisava entender a extensão completa do problema antes de agir. Isabela respirou fundo, buscando coragem de algum lugar profundo dentro de si. As palavras saíram trêmulas, mas saíram. Eu tenho o meu bloco de anotações. Eu posso provar que avisei sobre o tempo. Está tudo registrado com horário. Gustavo deu uma risada curta, seca, sem nenhum traço de humor. Você acha que eu vou acreditar em um bloquinho de anotações contra a palavra de uma das nossas melhores clientes? Você realmente acha que é assim que as coisas funcionam? Mas é a verdade. A verdade, Isabela, é aquilo que mantém este lugar funcionando. E o que mantém este lugar funcionando é dinheiro. Dinheiro de gente que pode escolher gastar em qualquer um dos 20 restaurantes da mesma categoria que existem nesta cidade. Se ela decidir que não gosta mais daqui, ela leva os amigos dela, os contatos dela, os eventos corporativos dela. Isso significa milhares, talvez dezenas de milhares de reais todo mês. Você entende isso ou preciso desenhar? As lágrimas voltaram aos olhos de Isabela, mas desta vez ela lutou contra elas. Não ia chorar na frente dele, não ia dar a ele essa satisfação. Apertou as unhas contra as palmas das mãos, a dor física ajudando a manter o foco. Então eu vou ser demitida por algo que não fiz? Gustavo endireitou-se, ajustou a gravata e caminhou até ficar bem próximo dela. A voz baixou para um sussurro ameaçador. Você não vai ser demitida hoje. Vai ser pior do que isso. Você vai ficar. Vai continuar trabalhando aqui, mas todo mundo vai saber que você é problemática. Todo mundo vai saber que você causa confusão com clientes importantes. Nenhum garçom vai querer trabalhar no mesmo turno que você, com medo de que você comprometa as gorjetas deles também. Os clientes vão evitar suas mesas. Você vai definhar aqui até não aguentar mais e pedir para sair. E quando pedir demissão, não vai ter direito a nada. Sem aviso prévio, sem seguro-desemprego, nada, ou... Ele fez uma pausa calculada, deixando a palavra suspensa no ar como uma isca. Ou o quê? Ou você pode facilitar as coisas.
Você vai até lá fora, pede desculpas para a senhora, aceita que errou, mesmo que não tenha errado. Ela vai se sentir satisfeita, vai deixar uma gorjeta generosa, provavelmente vai até esquecer o seu nome amanhã. Você continua com seu emprego, a vida segue, todo mundo sai ganhando. Isabela sentiu o mundo girar. As paredes do escritório apertado pareciam estar se fechando sobre ela. Ele estava pedindo para que ela se humilhasse publicamente, para que mentisse sobre si mesma, para que validasse uma injustiça óbvia, só para manter um emprego que precisava desesperadamente. E se eu não fizer isso? Gustavo sorriu, mas não havia calor algum naquele sorriso. Era o sorriso de alguém que sabia que tinha todas as cartas na mão. Então eu vou começar a documentar cada erro seu a partir de hoje. E garanto que vou encontrar erros, Isabela. Sempre tem erros quando a gente procura direito. Em 2 semanas, você está na rua, demitida por justa causa, sem direito a nada. E boa sorte arranjando outro emprego depois que eu ligar para os outros restaurantes da região, contando como você é difícil de lidar. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Isabela olhou para o chão, para as próprias mãos, para qualquer lugar que não fosse o rosto satisfeito do gerente. Ela pensou na mãe em casa, dependendo dela para os remédios, para as consultas médicas, para tudo. Pensou nas contas atrasadas, no aluguel vencendo, na geladeira quase vazia. Pensou em quantas vezes já tinha aguentado humilhações piores por menos motivo. Eu preciso desse emprego. As palavras saíram baixas, derrotadas. Gustavo assentiu, a vitória estampada no rosto. Eu sei que precisa. Então vamos fazer o seguinte. Você volta lá, faz o que tem que ser feito e a gente esquece que essa conversa aconteceu. Amanhã é um novo dia, mas Isabela... Ela olhou para cima, encontrando os olhos dele. Não me faça ter que ter essa conversa com você de novo. Da próxima vez não vai ter segunda chance. Entendido. Isabela assentiu. Não confiava na própria voz para responder. Gustavo abriu a porta do escritório e indicou com a mão que ela deveria sair. Ela passou por ele com a cabeça baixa, os ombros curvados, sentindo o peso de mais uma derrota esmagando seu peito. Mas quando saiu para o corredor, encontrou o homem do boné ainda ali. Ele estava mais afastado agora, próximo à porta que dava para a cozinha. Mas ela sabia que ele tinha ouvido tudo. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e Isabela viu algo naquele olhar que a confundiu. Raiva. Mas não raiva dela. Raiva pela situação. Raiva pelo que ela estava sendo forçada a fazer. Gustavo saiu logo atrás dela e finalmente notou o homem do boné ainda ali. Senhor, eu já pedi para o senhor voltar ao salão. Essa área é restrita aos funcionários. Bernardo não respondeu imediatamente. Continuou olhando para Isabela por mais alguns segundos, como se estivesse tentando transmitir algo sem palavras. Então, lentamente, virou-se e começou a caminhar de volta em direção ao salão. Mas antes de dobrar a esquina, parou e olhou por cima do ombro. Eu acho que você deveria pensar melhor sobre o tipo de lugar que está administrando aqui. Gustavo franziu a testa, confuso e irritado com a insolência. Com todo respeito, senhor, eu não pedi sua opinião sobre como eu faço meu trabalho. Talvez devesse. Talvez muita gente aqui devesse. E com isso, Bernardo desapareceu pelo corredor, deixando Gustavo perplexo e Isabela ainda mais confusa. Quem era aquele homem? Por que ele se importava? E por que, pela primeira vez em muito tempo, Isabela sentiu um lampejo minúsculo de algo que talvez fosse esperança? Gustavo bufou irritado e voltou-se para Isabela. Ignore aquele idiota. Provavelmente é só mais um desses clientes que se acham melhores do que são. Agora volte ao trabalho e faça o que tem que ser feito. Isabela caminhou em direção ao salão com passos automáticos. Cada metro parecia mais longo do que o anterior. Ela sabia o que tinha que fazer. Sabia que não tinha escolha. Mas algo dentro dela
Gritava que estava errado, que ela estava traindo a si mesma, que estava validando um sistema cruel que esmagava gente como ela todos os dias. Quando chegou ao salão, a mulher loira estava terminando a taça de vinho, conversando animadamente com duas amigas que haviam chegado enquanto ela estava nos fundos. As três riam alto, completamente alheias ao drama que haviam causado. Para elas, aquilo não era nada. Apenas mais uma interação trivial com gente que elas nem consideravam completamente humana. Isabela aproximou-se da mesa com as mãos trêmulas. A mulher loira a viu e sorriu. Um sorriso de predador que acabou de garantir sua presa. "Ah, olha só quem voltou! Veio pedir desculpas?" Isabela abriu a boca, mas as palavras não saíram. Ela tentou de novo, forçando as palavras para fora, mesmo que cada uma delas rasgasse sua garganta como vidro. Eu queria pedir desculpas pela confusão anterior, senhora. Eu devia ter sido mais clara sobre o tempo de preparo. Foi culpa minha." A mulher recostou-se na cadeira, cruzou as pernas e olhou para as amigas com uma expressão de: "Está vendo? Eu disse que ela ia se retratar." Então voltou-se para Isabela com um olhar de falsa magnanimidade. "Bem, eu aceito suas desculpas, mas da próxima vez, seja mais profissional. Gente na sua posição não pode se dar ao luxo de cometer erros, entendeu?" "Sim, senhora. Ótimo. Agora traga uma garrafa do vinho francês mais caro que vocês têm, e não demore." Isabela virou-se para ir buscar o vinho, mas a mulher a chamou de volta. "Ah, e só mais uma coisinha. Da próxima vez que eu vier aqui, eu não quero ser atendida por você. Peça para colocarem outra garçonete na minha mesa. Eu acho melhor assim, para todo mundo." As amigas da mulher riram baixinho. Isabela assentiu, sem conseguir levantar os olhos do chão. Caminhou em direção ao bar, sentindo todas as mesas olhando para ela. Os outros garçons desviavam o olhar. Os clientes cochichavam. Ela era agora, oficialmente, a funcionária problemática. A que causava confusão, a que não sabia se comportar. Bernardo assistiu a tudo de sua mesa no canto. Viu a humilhação. Viu a garçonete ser forçada a mentir sobre si mesma. Viu a mulher loira triunfar com sua crueldade. E ele tomou uma decisão. Não ia mais apenas observar. Ia agir. Mas ia fazer isso de forma inteligente, estratégica. Ia descobrir exatamente quantas Isabelas existiam naquele restaurante, sendo esmagadas pelo sistema que ele, sem querer, havia criado ao deixar que pessoas como Gustavo assumissem o controle. Ele se levantou, deixou dinheiro na mesa e caminhou discretamente em direção à saída. Ninguém prestou muita atenção nele. Afinal, ele era só mais um cliente de aparência comum deixando o restaurante. Mas antes de sair, ele parou próximo à recepção e se virou uma última vez. Seus olhos encontraram Isabela no exato momento em que ela entregava a garrafa de vinho caríssima para a mesa da mulher loira. Ela olhou na direção dele e, por uma fração de segundo, seus olhares se cruzaram novamente. Bernardo fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, como se estivesse dizendo: "Aguenta firme, isso não acabou." Isabela não entendeu o significado daquele gesto, mas algo nele a fez respirar um pouco mais fundo, endireitar os ombros apenas alguns milímetros. Bernardo saiu do restaurante e caminhou até seu carro estacionado 3 quarteirões adiante. Ele sempre estacionava longe quando vinha disfarçado, para que ninguém visse o modelo de luxo que dirigia. Quando entrou no veículo, tirou o boné e jogou-o no banco do passageiro. Olhou para o próprio reflexo no espelho retrovisor. O homem que olhava de volta estava furioso, mas também estava determinado. Ele pegou o celular e discou um número. Atenderam no segundo toque. "Júlia, sou eu. Preciso que você faça uma coisa para mim amanhã cedo. Preciso de um relatório completo de todos os funcionários do Girassol. Quero saber quem trabalha lá, há quanto tempo, histórico de reclamações, tudo. E quero também um levantamento financeiro detalhado dos últimos 6 meses.
especialmente gastos e receitas que envolvam o Gustavo como responsável. A voz do outro lado da linha, sua assistente pessoal, soou surpresa, mas profissional. Algum problema específico, Sr. Lacerda? Vários problemas, mas eu vou resolver cada um deles. E Júlia, amanhã à noite eu vou estar lá de novo, mas dessa vez não vou estar disfarçado. É hora de algumas pessoas descobrirem quem realmente manda naquele lugar. Ele desligou e olhou pela janela do carro, em direção ao restaurante iluminado alguns quarteirões atrás. Em algum lugar lá dentro, uma garçonete estava terminando seu turno, provavelmente planejando como ia pagar as contas com um salário que mal cobria o básico, carregando a humilhação de ter sido forçada a mentir sobre si mesma. E em algum lugar lá dentro também estava um gerente corrupto que achava que podia usar o poder que lhe foi confiado para esmagar gente vulnerável. Mas Bernardo Lacerda não tinha construído um império sendo passivo. Tinha construído sendo implacável quando necessário. E agora era necessário, porque aquela garçonete, Isabela, havia olhado para ele com olhos que conheciam sofrimento demais. E ele não ia deixar que aquilo continuasse acontecendo, não no lugar que ele havia construído com tanto esforço, não enquanto ele tivesse o poder de mudar as coisas. A tempestade estava chegando, e Gustavo nem fazia ideia do que estava prestes a desabar sobre sua cabeça. O despertador tocou às 5:30 da manhã, e Isabela abriu os olhos com a sensação de que não havia dormido nada. O turno no restaurante tinha terminado depois da meia-noite, e quando ela finalmente chegou em casa, ficou mais uma hora acordada, cuidando da mãe que tinha acordado com dores. Agora, com menos de 4 horas de sono, ela precisava se levantar, tomar banho, preparar o café da mãe, dar os remédios da manhã e correr para pegar o ônibus das 7 horas. Tinha uma reunião de equipe marcada para as 8, algo incomum que Gustavo tinha anunciado no grupo de mensagens do trabalho durante a madrugada. Ela se levantou devagar, cada músculo do corpo doendo de cansaço acumulado. No quarto ao lado, ouviu a mãe tossir. Dona Célia tinha 58 anos, mas parecia ter 70. A doença pulmonar crônica tinha roubado dela a vitalidade, a força, a capacidade de trabalhar. Isabela era tudo o que ela tinha. A pensão por invalidez mal cobria os remédios mais básicos. O resto vinha do salário de Isabela, que nunca era suficiente, mas tinha que ser. Depois de se arrumar e preparar tudo para a mãe, Isabela saiu para enfrentar mais um dia. O ônibus estava lotado como sempre, o cheiro de suor e cansaço misturado com o ar abafado da manhã. Ela conseguiu um lugar em pé, agarrada à barra de apoio, balançando a cada freada brusca. Olhou pela janela e viu a cidade acordando. Trabalhadores como ela indo para empregos que pagavam pouco e exigiam muito. Uma corrente infinita de gente lutando apenas para sobreviver. Quando chegou ao restaurante, ainda eram 7h40. O girassol não abria para o almoço antes das 11h30. Então, a reunião seria na área dos fundos, onde ficava o refeitório dos funcionários. Isabela entrou pela porta lateral, aquela reservada para a equipe, e encontrou já alguns colegas chegando. Paulo, o garçom mais velho que tinha tentado defendê-la na noite anterior, acenou com a cabeça. Ele parecia cansado também. Dona Benedita, a cozinheira-chefe, estava sentada em uma das cadeiras de plástico, bebericando o café de uma caneca velha. "Bom dia, filha. Você está bem?" A voz de Dona Benedita era genuinamente preocupada. Ela tinha visto a cena da noite anterior, tinha ouvido os boatos que já corriam entre os funcionários. Isabela forçou um sorriso. "Estou sim, Dona Bene, só cansada. Eu vi o que aconteceu ontem. Aquela mulher é uma víbora. Todo mundo sabe disso. Mas você aguenta firme, viu? Gente boa sempre vence no final." Isabela queria acreditar nisso, mas tinha vivido tempo suficiente para saber que nem sempre era verdade. Às vezes, gente boa apenas sobrevivia,
carregando cicatrizes que ninguém via. Mais funcionários foram chegando. Ao todo, eram 15 pessoas trabalhando naquele turno. Garçons, cozinheiros, auxiliares, o pessoal da limpeza. Todos pareciam apreensivos. Reuniões de equipe convocadas de última hora nunca eram um bom sinal. Geralmente significavam cortes, mudanças drásticas ou alguém sendo feito de exemplo. Às 8h em ponto, Gustavo entrou no refeitório. Ele estava impecavelmente vestido como sempre, mas havia algo diferente no rosto dele. Uma tensão, uma preocupação que ele tentava esconder atrás da máscara de profissionalismo. Atrás dele, entrou uma mulher que Isabela nunca tinha visto antes. Ela usava roupas sociais elegantes, carregava uma pasta de couro e tinha a postura de alguém acostumado a ter autoridade. Bom dia a todos. Obrigado por chegarem cedo. Eu sei que isso é incomum, mas temos alguns assuntos importantes para tratar. Gustavo limpou a garganta, os olhos rapidamente passando por cada rosto na sala, mas evitando deliberadamente olhar diretamente para Isabela. Esta é a doutora Júlia Mendes. Ela trabalha no Departamento de Recursos Humanos da empresa e vai estar fazendo algumas avaliações aqui no restaurante nos próximos dias. Peço que todos cooperem plenamente com qualquer solicitação que ela faça. A mulher Júlia deu um passo à frente e abriu um sorriso profissional. Bom dia. Como o Sr. Gustavo mencionou, estarei fazendo uma auditoria de rotina. Isso é um procedimento padrão que fazemos periodicamente em todas as unidades. Nada para se preocupar. Vou apenas conversar individualmente com alguns de vocês, observar os processos e verificar se tudo está em conformidade com as normas da empresa. Conto com a colaboração de todos. Isabela sentiu o estômago apertar. Auditoria de rotina. Ela nunca tinha ouvido falar de nenhuma auditoria nos 3 anos que trabalhava ali. E a forma como Gustavo estava suando, a forma como ele evitava contato visual com todos, não parecia nada rotineiro. Paulo levantou a mão timidamente. Desculpa, mas isso tem a ver com alguma coisa específica? Algum problema? Júlia manteve o sorriso, mas seus olhos eram afiados, observadores. Não exatamente um problema, senhor. Paulo Henrique. Senhor Paulo, pense nisso como uma oportunidade para todos vocês compartilharem suas experiências, suas sugestões de melhorias. Queremos garantir que o ambiente de trabalho aqui seja o melhor possível para todos. Gustavo torceu as mãos atrás das costas, o desconforto óbvio agora. Ele tentou retomar o controle da reunião. Muito bem. Cada um de vocês receberá um horário para uma conversa individual com a doutora Júlia ao longo dos próximos 3 dias. Enquanto isso, continuem seus trabalhos normalmente. Alguém tem alguma pergunta? Silêncio. Ninguém queria ser o primeiro a falar, o primeiro a se destacar. Isabela olhou ao redor e viu medo nos rostos dos colegas. Medo de perder o emprego, medo de dizer a coisa errada, medo de serem marcados como problemáticos. Era sempre assim. Gente vulnerável vivia com medo constante, porque não tinha rede de segurança, não tinha reservas financeiras, não tinha opções. Ótimo, podem ir preparando tudo para a abertura do almoço. Doutora Júlia, a senhora pode usar meu escritório para as entrevistas. Júlia assentiu. E os funcionários começaram a se dispersar, sussurrando entre si. Isabela estava prestes a se juntar ao grupo que ia para a cozinha quando Júlia a chamou. Com licença, você é Isabela? Isabela virou-se, o coração disparando. Sim, sou eu. Perfeito. Você se importaria de ser a primeira? Assim já tiramos isso do caminho. Não era realmente uma pergunta. Isabela olhou para Gustavo, que tinha empalidecido visivelmente. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas então fechou e apenas assentiu rigidamente. Isabela seguiu Júlia até o escritório dos fundos, o mesmo lugar onde tinha sido humilhada na noite anterior.
Quando a porta se fechou atrás delas, Júlia foi diretamente ao ponto. Isabela, eu vou ser honesta com você. Isso não é uma auditoria de rotina. Eu estou aqui investigando algumas irregularidades sérias que foram trazidas à atenção da diretoria. E eu preciso que você seja completamente honesta comigo sobre o que aconteceu ontem à noite. Isabela sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés pela segunda vez em menos de 24 horas. Eu não entendo. Irregularidades? Júlia abriu a pasta e tirou alguns papéis. Existe um registro em vídeo do que aconteceu no salão ontem. Nós temos câmeras de segurança em todo o restaurante, embora a maioria dos funcionários não saiba disso. Eu assisti à gravação completa do incidente com aquela cliente, e eu também tenho o áudio da sua conversa com o gerente Gustavo aqui neste escritório. O mundo de Isabela parou. Havia gravação de tudo. Eu não sabia que... Pouquíssimas pessoas sabem. As câmeras são discretas e o acesso às gravações é restrito. Mas quando certos eventos são flagrados, especialmente eventos que envolvem possível má conduta gerencial, protocolos são acionados automaticamente. Júlia colocou os papéis sobre a mesa e olhou diretamente nos olhos de Isabela. Eu vi você ser humilhada injustamente. Vi aquela cliente mentir descaradamente. Vi o gerente Gustavo aceitar dinheiro dela por debaixo da mesa. E ouvi ele te ameaçar, te coagir a mentir e se desculpar por algo que você não fez. Isso são violações gravíssimas das políticas da empresa. Isabela não conseguia processar o que estava ouvindo. Aquilo era real? Estava realmente acontecendo? Mas eu pensei que ia ser demitida. Eu pensei... Você não vai ser demitida, Isabela. Pelo menos não por esse incidente. Mas eu preciso que você me conte, com suas próprias palavras, tudo o que aconteceu. E preciso que você me diga se esse tipo de situação já aconteceu antes. Se o gerente Gustavo já te pressionou de formas semelhantes. Se outros funcionários passam pelo mesmo. Isabela olhou para as próprias mãos. Ela podia contar a verdade. Finalmente, podia contar a verdade sem medo de perder tudo. Mas anos de sobrevivência tinham ensinado a ela que confiar era perigoso, que se expor era arriscado. E se aquilo fosse uma armadilha? E se Gustavo tivesse alguma forma de reverter a situação? E se ela falasse e, no final das contas, fosse ela quem pagasse o preço? Júlia pareceu perceber a hesitação e suavizou a voz. Isabela, eu entendo que você está assustada. Eu entendo que você precisa desse emprego. Mas eu te garanto que você está protegida. O que o Gustavo fez é crime, coação, extorsão, aceitação de propina. Ele vai responder por isso. E a empresa vai garantir que nenhum funcionário seja prejudicado por falar a verdade. A empresa? Júlia sorriu levemente. Isso vai te surpreender, mas quem solicitou essa investigação pessoalmente foi o dono do restaurante, o senhor Bernardo Lacerda. Ele estava aqui ontem à noite disfarçado. Ele viu tudo. Isabela sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. O homem do boné, aquele homem que tinha olhado para ela com aqueles olhos que realmente viam, aquele homem que tinha ficado no corredor, que tinha ouvido tudo, que tinha dito ao Gustavo que ele deveria repensar o tipo de lugar que estava administrando. Aquele homem era o dono de tudo? Ele estava aqui? Sim. E ele ficou indignado com o que viu. Ele me ligou pessoalmente ontem à noite e pediu que eu viesse hoje mesmo iniciar uma investigação completa. Isabela, o senhor Lacerda construiu esse restaurante com a promessa de que seria um lugar onde tanto clientes quanto funcionários seriam tratados com respeito. Descobrir que isso não estava acontecendo o deixou furioso. Ele quer consertar isso, mas para isso ele precisa de gente disposta a falar a verdade. Isabela respirou fundo. As lágrimas estavam voltando, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação ou desespero.
Eram lágrimas de alívio, de algo que ela tinha esquecido que podia sentir. Justiça, a possibilidade real de justiça. O que você precisa saber? E então Isabela contou tudo. Contou sobre as vezes que Gustavo tinha pressionado funcionários a aceitar abusos de clientes ricos. Contou sobre o sistema não oficial de gorjetas que ele controlava, ficando com uma porcentagem que não deveria ficar. Contou sobre as ameaças veladas, sobre o clima de medo constante, sobre como todos ali viviam com pavor de perder o emprego por qualquer mínima infração real ou inventada. Contou sobre colegas que tinham sido forçados a pedir demissão depois de se recusarem a participar de esquemas duvidosos. Contou tudo, e a cada palavra sentia um peso sendo tirado dos ombros. Júlia anotava tudo meticulosamente, fazendo perguntas específicas, pedindo detalhes, nomes, datas, quando possível. A conversa durou quase 2 horas. Quando terminou, Júlia fechou a pasta e ficou em pé. Isabela, você foi muito corajosa hoje. Eu sei que não foi fácil, mas você precisa saber que isso vai fazer diferença. Não só para você, mas para todos que trabalham aqui. O que vai acontecer agora? Agora, eu vou continuar as entrevistas com os outros funcionários. Vou compilar todas as informações e apresentar um relatório ao Sr. Lacerda. E então, medidas apropriadas serão tomadas. E o Gustavo? Júlia sorriu, e dessa vez havia um toque de satisfação no sorriso. O Gustavo vai descobrir que existem consequências para quem abusa de poder. Mas, Isabela, preciso te pedir uma coisa. Por enquanto, não comente sobre essa conversa com ninguém, nem com os outros funcionários. É importante que cada pessoa que eu entrevistar fale a partir da própria experiência, sem ser influenciada. Você entende? Isabela assentiu. Ela entendia. E pela primeira vez, em muito tempo, ela sentiu algo que quase não reconheceu. Esperança. Real e concreta. Saiu do escritório com a cabeça um pouco mais erguida, os ombros um pouco menos curvados. Quando passou pelo corredor, viu Gustavo esperando nervosamente perto da cozinha. Os olhos dele se encontraram e Isabela viu o medo no rosto dele. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que as coisas tinham mudado. Que o poder que ele tinha exercido tão impunemente estava prestes a ser arrancado dele. Isabela não sentiu pena. Sentiu apenas que, finalmente, o mundo estava começando a fazer um pouco mais de sentido. O turno do almoço começou às 11h30, mas o clima entre os funcionários estava diferente. Todos sabiam que algo grande estava acontecendo. Júlia tinha passado o resto da manhã entrevistando pessoas uma por uma, e cada conversa durava no mínimo 1 hora. Gustavo estava visivelmente nervoso, transpirando mesmo com o ar-condicionado ligado, cometendo erros que ele nunca cometia. Esqueceu de fazer a conferência do caixa. Deixou passar um pedido importante. Brigou com um fornecedor ao telefone, usando palavras que normalmente ele controlaria. Isabela atendia suas mesas com uma sensação estranha no peito. Ela tinha feito a coisa certa. Tinha certeza disso. Mas também sabia que tinha cruzado uma linha. Tinha desafiado a ordem estabelecida. Tinha exposto podres que muita gente preferiria manter escondidos. E mesmo com a promessa de proteção, mesmo com a garantia de que o dono estava do lado dela, havia aquele medo residual. Aquele medo que vinha de anos sendo vulnerável, de nunca ter ninguém realmente no seu canto. Por volta das 14h, quando o movimento do almoço estava diminuindo, a porta da frente do restaurante se abriu e um homem entrou. Ele usava terno sob medida, sapatos italianos perfeitamente engraxados, relógio que provavelmente custava mais do que um carro popular. Seu cabelo estava impecavelmente penteado, a barba bem feita. Ele tinha presença, o tipo de presença que fazia as pessoas automaticamente se endireitarem quando ele passava. Isabela reconheceu os olhos imediatamente. Eram os mesmos olhos do homem do boné. Mas agora, sem o disfarce, ele era completamente diferente.
imponente, poderoso, intimidador. Bernardo Lacerda caminhou pelo salão com passos firmes. Alguns clientes o reconheceram e acenaram respeitosamente. Ele retribuiu os cumprimentos com breves acenos de cabeça, mas não parou para conversar com ninguém. Seu objetivo era claro. Ele foi direto para os fundos do restaurante, para onde Gustavo tinha acabado de entrar, carregando uma caixa de suprimentos. Paulo, que estava organizando talheres em uma das mesas de serviço, sussurrou para Isabela, que passou por ele. Aquele é o dono, o Bernardo Lacerda. Ele nunca vem aqui durante o horário de funcionamento. Algo grande vai acontecer. Isabela não respondeu. Ela apenas olhou para a porta dos fundos, por onde Bernardo tinha desaparecido, e rezou silenciosamente para que tudo desse certo. Para que dessa vez a justiça realmente acontecesse. Nos fundos do restaurante, Gustavo tinha acabado de colocar a caixa no chão quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e congelou ao ver Bernardo Lacerda parado ali, os braços cruzados, a expressão dura como pedra. Senhor Lacerda, eu não sabia que o senhor viria hoje. Se tivesse me avisado, eu teria preparado... Preparado o quê, Gustavo? Uma performance? Uma versão editada da realidade? A voz de Bernardo era baixa, controlada, mas carregada de uma raiva gelada que fez Gustavo recuar instintivamente. O gerente tentou sorrir, tentou parecer confiante, mas o suor na testa o traía. Senhor, eu não entendo. Não entende? Então deixa eu ser bem claro. Eu estive aqui ontem à noite disfarçado. Vi tudo, Gustavo. Vi você deixar uma funcionária inocente ser humilhada. Vi você aceitar dinheiro de uma cliente para punir essa mesma funcionária. Vi você ameaçá-la, coagi-la a mentir. Você transformou o meu restaurante em um antro de corrupção e abuso. A cor foi drenando do rosto de Gustavo. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, tentando encontrar palavras, desculpas, qualquer coisa que pudesse salvar a situação. Mas não havia palavras que pudessem salvar aquilo. Senhor Lacerda, eu posso explicar. Aquela cliente é muito importante. Ela gasta muito dinheiro aqui e você achou que dinheiro dela justificava destruir a dignidade de uma funcionária? Você achou que o lucro que ela traz vale mais do que a integridade deste lugar? Bernardo deu um passo à frente, os olhos fixos nos de Gustavo, com uma intensidade que fez o gerente querer desaparecer. Eu construí este restaurante do zero, Gustavo. Eu trabalhei como ajudante de cozinha ganhando miséria. Eu sei o que é ser tratado como lixo por gente que acha que dinheiro lhe dá o direito de pisar nos outros. Eu jurei que quando tivesse meu próprio lugar seria diferente. E você cuspiu nesse juramento. Você cuspiu em tudo que eu tentei construir aqui. Gustavo começou a tremer. Não apenas com medo, mas com a consciência de que não havia saída. Ele tinha sido pego, completamente. E o homem na sua frente não era alguém que perdoava facilmente. Eu sinto muito. Foi um erro. Eu estava apenas tentando manter as coisas funcionando bem. Manter os clientes importantes felizes. Mantendo eles felizes às custas de quem? De gente como a Isabela, que trabalha 2 turnos quando pode para pagar os remédios da mãe doente? De gente como o Paulo, que tem 62 anos e não consegue se aposentar porque o salário da aposentadoria não sustenta a família? Você acha que essas pessoas são descartáveis? Que não merecem respeito? Gustavo baixou a cabeça. Não havia argumento. Não havia defesa. Bernardo continuou, a voz ficando mais dura a cada palavra. A Júlia já entrevistou 10 funcionários. Sabe quantos deles relataram abuso, coação ou irregularidades envolvendo você? Todos. 10 de 10. Alguns casos são ainda piores do que o que eu vi ontem. Você criou um sistema de terror aqui. Um sistema onde as pessoas trabalham com medo constante, onde abuso é normalizado, onde quem tem dinheiro pode fazer o que quiser com quem não tem. Senhor Lacerda, por favor. Por favor, o quê?
Você quer que eu tenha pena? Que eu ignore tudo isso? Você está demitido, Gustavo, efetivo imediatamente. E não só isso, a documentação de tudo que você fez está sendo encaminhada para as autoridades competentes. Aceitação de propina, coação, assédio moral, desvio de gorjetas, você vai responder criminalmente por isso tudo. Gustavo caiu sentado em uma cadeira próxima, o rosto nas mãos. Toda a arrogância, todo o poder que ele tinha exercido tão impiedosamente tinha evaporado. Ele era agora apenas um homem de meia-idade, enfrentando as consequências das próprias escolhas. Eu tenho família, filhos. Como eu vou? Você deveria ter pensado nisso antes de decidir que abuso era uma estratégia aceitável de gestão. Você tem 1 hora para recolher seus pertences pessoais e sair. A segurança vai acompanhá-lo para garantir que você não leve nada que não seja seu. E Gustavo? O gerente caído olhou para cima com olhos vermelhos. Se eu descobrir que você tentou de qualquer forma intimidar, contactar ou prejudicar qualquer funcionário deste restaurante, eu pessoalmente vou garantir que você nunca mais trabalhe em nenhum estabelecimento nesta cidade. Estamos claros? Gustavo apenas assentiu, derrotado. Bernardo virou-se e saiu, deixando o ex-gerente ali, sozinho com as consequências de anos de crueldade pequena e grande. Quando Bernardo voltou ao salão principal, o movimento tinha diminuído ainda mais. Apenas algumas mesas ocupadas. Ele olhou ao redor, para aquele espaço que ele tinha criado, que tinha sido corrompido e que ele agora ia reclamar. Isabela estava limpando uma mesa quando sentiu alguém se aproximar. Olhou para cima e encontrou Bernardo de pé ao lado dela. De perto, vestido assim, ele era ainda mais impressionante. Mas os olhos eram os mesmos, aqueles olhos que realmente viam. Isabela, certo? Ela assentiu, sem conseguir encontrar palavras. Bernardo estendeu a mão. Bernardo Lacerda, eu sou o dono deste lugar e eu vim te agradecer. Isabela olhou para a mão estendida, confusa. Me agradecer? Mas eu... Você teve coragem de falar a verdade, mesmo com medo, mesmo sabendo que poderia custar seu emprego. A Júlia me contou sobre a entrevista, sobre tudo que você revelou. Isso foi incrivelmente corajoso. Isabela apertou a mão dele, ainda processando o que estava acontecendo. Eu só contei o que estava acontecendo, o que vinha acontecendo há muito tempo. E por causa disso as coisas vão mudar. Radicalmente. O Gustavo foi demitido. Ele não vai mais trabalhar aqui ou em qualquer lugar onde eu tenha influência. E todos os funcionários que foram prejudicados por ele vão receber compensação. Isso inclui você. Compensação? Bernardo acenou para Júlia, que tinha aparecido vinda do escritório. Ela trazia uma pasta e alguns documentos. Isabela, a empresa está te oferecendo uma indenização pelos danos morais que você sofreu. São R$10.000. Além disso, você vai receber um aumento salarial de 20%, retroativo a 3 meses atrás. E se você estiver interessada, há uma posição aberta de supervisora de atendimento que eu acho que você seria perfeita para ocupar. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. R$10.000, um aumento, uma promoção. Era mais do que ela tinha ousado sonhar em anos. Eu não sei o que dizer. Bernardo sorriu e pela primeira vez havia calor genuíno naquele sorriso. Você não precisa decidir agora sobre a supervisão. Pense com calma. Mas a indenização e o aumento não são negociáveis. Você merece isso e muito mais. E Isabela? Sim, eu vou estar mais presente aqui de agora em diante. Não de forma disfarçada, mas de forma real. Eu deixei este lugar nas mãos de alguém que eu pensava que compartilhava dos meus valores e estava errado. Essa foi minha falha. Mas não vai acontecer de novo. Eu vou garantir pessoalmente que este lugar seja o que sempre deveria ter sido. Um lugar onde todos são tratados com dignidade. As lágrimas vieram, mas dessa vez Isabela não tentou escondê-las.
Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança que ela tinha esquecido que podia sentir. Bernardo colocou gentilmente a mão no ombro dela. Você merece coisa boa, Isabela. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Ele se afastou então, caminhando em direção à cozinha, onde os outros funcionários estavam reunidos. Isabela viu ele entrar e ouviu a voz dele, firme, mas gentil, explicando o que tinha acontecido, o que ia mudar. Ouviu exclamações de surpresa, de alívio. Ouviu Dona Benedita chorar de felicidade. Ouviu Paulo rindo, um riso genuíno que ela não ouvia há anos. O celular de Isabela vibrou no bolso. Era a mãe, perguntando se ela podia buscar os remédios hoje. Isabela olhou para a mensagem e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu aquele aperto de pânico no peito. Ela conseguiria buscar os remédios, conseguiria pagar as contas, conseguiria, talvez, até começar a pensar em um futuro que não fosse apenas sobreviver de um dia para o outro. Mais tarde, quando o turno estava terminando, Isabela estava no vestiário trocando de roupa quando Paulo entrou, o rosto ainda radiante. Você acredita no que aconteceu hoje? Eu achei que nunca ia ver esse dia. O Gustavo finalmente sendo responsabilizado. E o Sr. Lacerda, ele não é nada do que eu imaginava. Ele realmente se importa. Isabela sorriu, fechando o zíper da bolsa. É estranho, né? Passar tanto tempo achando que ninguém liga, que a gente é invisível. E então descobrir que alguém não só vê, mas se importa o suficiente para fazer algo. Paulo assentiu, os olhos marejados. Eu já estava pronto para me aposentar e viver com uma miséria. Pensar que ainda posso ter alguns anos bons trabalhando aqui, sendo tratado como gente, isso muda tudo, Isabela, muda tudo. Quando Isabela saiu do restaurante naquela noite, ela parou na calçada e olhou para cima. As estrelas estavam escondidas pela poluição luminosa da cidade, mas ela podia imaginá-las lá. Podia imaginar um futuro onde as coisas eram diferentes, onde ela não era apenas mais uma pessoa invisível sendo esmagada por um sistema cruel, onde sua dignidade valia algo, onde seus esforços eram reconhecidos. Mas enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, ela viu algo que fez seu sorriso desaparecer. Do outro lado da rua, parcialmente escondida por um carro estacionado, estava a mulher loira, aquela que tinha causado tudo. E ela estava olhando diretamente para Isabela com uma expressão que era puro veneno. Ela tinha um telefone na mão e parecia estar terminando uma ligação. Quando percebeu que Isabela a tinha visto, ela sorriu. Não era um sorriso de derrota. Era um sorriso de alguém que ainda tinha cartas na manga, alguém que não aceitava perder. Ela guardou o telefone na bolsa cara, entrou em um carro de luxo que estava estacionado ali e partiu, deixando apenas o som do motor potente e um rastro de perfume enjoativo. Isabela sentiu um calafrio percorrer a espinha. A batalha tinha sido ganha. Gustavo tinha sido derrubado. Justiça tinha sido feita. Mas enquanto ela subia no ônibus lotado e encontrava um lugar junto à janela, ela não conseguia afastar a sensação de que aquilo não tinha terminado. Que a mulher loira, acostumada a sempre conseguir o que queria, não ia simplesmente aceitar que desta vez ela tinha perdido. E Isabela, mesmo com toda a esperança renovada, mesmo com a promessa de dias melhores, sabia no fundo do coração que a tempestade talvez estivesse apenas começando. 2 dias depois, Isabela chegou ao restaurante pela manhã e notou imediatamente que algo estava errado. Havia 2 carros de polícia estacionados na frente, as luzes desligadas, mas a presença intimidadora. Um homem de terno escuro estava conversando com Júlia na entrada, mostrando algum tipo de documento. Quando Isabela se aproximou, Júlia a viu e acenou para que ela esperasse um momento. O estômago de Isabela apertou. Polícia nunca era bom sinal. Especialmente não quando você vinha de onde ela vinha, de um lugar onde autoridade geralmente significava problema, não solução.
Ela ficou ali, as mãos apertando a alça da bolsa, esperando. Outros funcionários começaram a chegar e paravam ao lado dela, todos igualmente confusos e preocupados. Paulo sussurrou no ouvido dela. Você acha que é sobre o Gustavo? Talvez ele tenha feito algo pior do que a gente imaginava. Antes que Isabela pudesse responder, Júlia terminou de falar com o homem do terno e veio em direção ao grupo de funcionários. O rosto dela estava sério, mas não assustado, controlado. Pessoal, bom dia. Eu sei que a presença da polícia pode parecer alarmante, mas não há nada para se preocupar. Na verdade, é algo que nos diz respeito diretamente. Podem entrar, abrir o restaurante normalmente. Eu vou explicar tudo em alguns minutos. Eles entraram, mas ninguém estava focado no trabalho. Todos se moviam mecanicamente, preparando o salão para mais um dia, mas com as mentes claramente em outro lugar. 15 minutos depois, Júlia reuniu todos no refeitório dos funcionários. O homem do terno estava com ela, e agora Isabela podia ver o distintivo na cintura. Ele era um detetive. Bom dia a todos. Meu nome é Detetive Bruno Carvalho. Estou aqui em relação a uma investigação sobre fraude, extorsão e formação de quadrilha envolvendo o ex-gerente Gustavo Mendes e outras partes. Durante nossa investigação, descobrimos algo relevante que diz respeito a todos vocês, especialmente a senhorita Isabela. Todos os olhares se voltaram para Isabela. Ela sentiu o calor subir para o rosto, o coração acelerando. Eu? O que eu fiz? O detetive levantou a mão em um gesto apaziguador. Você não fez nada de errado, muito pelo contrário. Acontece que a cliente que a humilhou há alguns dias, uma tal de Viviane Nogueira, está sendo investigada por nós há alguns meses. Ela faz parte de um esquema sofisticado de extorsão. Ela e um grupo de pessoas de alto poder aquisitivo escolhem estabelecimentos comerciais, criam incidentes deliberados com funcionários e então ameaçam processar ou destruir a reputação do lugar a menos que sejam pagos valores significativos. No caso do Girassol, ela já tinha extorquido o gerente Gustavo 3 vezes nos últimos 6 meses. No total, cerca de R$45 mil. O silêncio no refeitório era absoluto. Isabela sentiu como se o chão tivesse sido puxado debaixo dos pés dela novamente, mas desta vez não de medo, era choque puro. Dona Benedita foi a primeira a falar, a voz tremendo de indignação. Então aquela víbora fez aquilo de propósito? Armou tudo só para conseguir dinheiro? Exatamente. Nós temos evidências de que ela fez isso em pelo menos 15 estabelecimentos diferentes nos últimos 2 anos. Restaurantes, hotéis, lojas de grife, sempre o mesmo padrão. Cria um incidente, geralmente com um funcionário, que ela identifica como vulnerável, alguém que não vai ter recursos para se defender. Então pressiona a gerência com ameaças de processos caros, má publicidade, reviews negativos nas redes sociais. A maioria dos lugares prefere pagar para evitar dor de cabeça. Paulo bateu a mão na mesa com força. Isso é nojento. Essa gente tem todo o dinheiro do mundo e ainda precisa fazer isso? O detetive assentiu com uma expressão que mostrava que ele tinha visto coisa demais para se surpreender, mas nem por isso deixava de se indignar. Infelizmente, para algumas pessoas, dinheiro nunca é suficiente e, pior, tem o elemento de poder. Elas gostam de humilhar, de provar que podem fazer o que querem sem consequências. Júlia tomou a palavra novamente. O que o detetive não contou ainda é que há uma reviravolta. A Viviane descobriu que o Gustavo foi demitido e que o Sr. Lacerda está investigando tudo. E ontem ela fez algo extremamente estúpido. Ela tentou extorquir o próprio Sr. Lacerda. Isabela arregalou os olhos. Como assim? Ela ligou para o escritório dele exigindo uma indenização de R$100 mil por danos morais que ela supostamente sofreu no restaurante.
Disse que ia à imprensa com uma história sobre como o Girassol maltrata clientes de alto padrão, ia processar por difamação, ia destruir a reputação do lugar. Ela não sabia que já estava sendo investigada. E não sabia que o Sr. Lacerda tinha gravações em vídeo de tudo que ela fez aqui. O detetive abriu um sorriso sem humor. Quando nós recebemos a informação da tentativa de extorsão contra o Sr. Lacerda, tínhamos elementos suficientes para pedir um mandado de prisão. A Viviane Nogueira foi presa ontem à noite na casa dela. Também prendemos outras 3 pessoas que faziam parte do esquema. Eles vão responder por extorsão, formação de quadrilha, estelionato e vários outros crimes. Dona Benedita começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio e justiça. Paulo estava rindo incrédulo. Outros funcionários abraçavam uns aos outros. Isabela estava paralisada, tentando processar tudo aquilo. Então ela vai pagar pelo que fez? Ela vai. E não só ela. O ex-gerente Gustavo também foi preso esta manhã. Ele estava tentando deixar a cidade, mas nós o interceptamos no aeroporto. Ele vai responder como cúmplice. As evidências são sólidas. Gravações, transferências bancárias, testemunhos. Os 2 vão passar um tempo significativo na cadeia. A porta do refeitório se abriu e Bernardo Lacerda entrou. Ele estava mais uma vez impecavelmente vestido, mas havia algo diferente no rosto dele hoje. Satisfação. Não a satisfação mesquinha de vingança, mas a satisfação de alguém que viu justiça sendo feita. Pessoal, bom dia. Eu ouvi os últimos minutos da explicação do detetive. Eu só queria acrescentar algumas coisas. Ele caminhou até ficar no centro do grupo, onde todos podiam vê-lo claramente. Quando eu decidi investigar o que estava acontecendo aqui, eu pensei que ia encontrar má gestão, talvez alguma corrupção pequena. Eu não imaginava que ia descobrir um esquema criminoso tão elaborado. Mas descobri, e a razão pela qual descobri foi por causa de vocês, por causa da coragem de gente como a Isabela, que se recusou a aceitar que abuso era normal, por causa do Paulo, que sempre tratou colegas com respeito mesmo quando a gerência não fazia o mesmo, por causa da Dona Benedita, que manteve a dignidade e a bondade, mesmo em um ambiente tóxico. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Eu falhei com vocês. Eu deixei que pessoas erradas assumissem controle do meu restaurante. Mas isso acabou. E eu quero que vocês saibam que não só as coisas vão mudar, como já mudaram. A partir de hoje, todos os funcionários do Girassol vão receber um aumento de salário. Não 20% como eu ofereci para a Isabela, mas pelo menos 15% para todos. Além disso, estamos implementando um programa de benefícios que inclui plano de saúde subsidiado, auxílio para a educação e um fundo de emergência para situações como a que a Isabela enfrentou com a mãe dela. Os funcionários estavam em choque. Aquilo não era normal. Empregadores não faziam isso, não faziam de verdade. Senhor Lacerda, Paulo falou, a voz embargada, isso é generosidade demais. A gente não sabe como agradecer. Bernardo balançou a cabeça. Não é generosidade, Paulo. É o mínimo que eu devia ter garantido desde o início. Vocês trabalham duro. Vocês fazem este lugar funcionar. Vocês merecem ser tratados como o ativo mais importante que este restaurante tem, porque é exatamente isso que vocês são. Ele se virou então especificamente para Isabela. E Isabela, eu tenho algo para você. Pode vir comigo um instante? Isabela seguiu Bernardo para fora do refeitório, para um canto mais reservado do corredor. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó e entregou a ela. O que é isso? Abra. Isabela abriu com mãos trêmulas. Dentro havia um cheque. Seus olhos se arregalaram quando viu o valor, R$25 mil. Senhor Lacerda, eu não posso aceitar isso. É dinheiro demais. Isabela, você foi a catalisadora de tudo isso. Por causa da sua coragem de falar a verdade,
Nós conseguimos desmantelar um esquema criminoso que estava prejudicando não só este restaurante, mas 15 outros estabelecimentos. Você salvou incontáveis funcionários de sofrerem o que você sofreu. Esse dinheiro não é caridade, é reconhecimento. Além disso, eu já conversei com um advogado. Você tem direito a entrar com ações por danos morais, tanto contra a Viviane quanto contra o Gustavo. Você provavelmente vai receber muito mais do que isso eventualmente. Eu não quero mais dinheiro. Eu só queria trabalhar em paz, ser tratada com respeito. Isso era tudo. Bernardo colocou a mão gentilmente no ombro dela. Eu sei, mas você merece mais do que só paz. Você merece prosperidade. Você merece ver sua mãe receber o melhor tratamento médico possível. Você merece não viver com medo de como vai pagar as contas no final do mês. Então, por favor, aceite isso. Não por mim, mas por você, por sua mãe, pelo futuro que você pode construir agora. As lágrimas correram livremente pelo rosto de Isabela. Ela segurava o cheque com as duas mãos, como se fosse algo sagrado. E, de certa forma, era. Era a prova física de que sua dignidade valia algo, que sua coragem tinha significado, que justiça não era apenas um conceito abstrato, mas algo que podia acontecer de verdade. Obrigada. Obrigada por acreditar em mim, por me defender, por se importar. Você não precisa me agradecer, Isabela. Eu só fiz o que era certo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já pensou sobre a posição de supervisora que eu ofereci? Isabela enxugou as lágrimas e respirou fundo. Eu pensei, e eu aceito. Eu quero fazer o que você está fazendo. Quero garantir que nenhum funcionário aqui passe pelo que eu passei. Quero criar um lugar onde gente vulnerável seja protegida, não explorada. Bernardo sorriu, e era um sorriso genuíno, cheio de orgulho. Então, bem-vinda à nova gestão do Girassol. Você começa na próxima semana. Até lá, tire alguns dias de folga, cuide da sua mãe, descanse. Você passou por coisa demais. Isabela estava voltando para o refeitório quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu hesitante. Alô? A voz do outro lado era feminina, mas distorcida, abafada, como se a pessoa estivesse falando através de um pano. Você acha que ganhou? Você acha que isso acabou? A Viviane pode estar presa, mas ela não estava sozinha. E nós não esquecemos. Você não sabe com quem mexeu, sua pobre de merda. Isso não acabou, nem começou. A ligação foi cortada. Isabela ficou paralisada. O telefone ainda na mão, o coração disparado. Ela olhou ao redor do corredor vazio, de repente sentindo como se estivesse sendo observada. A sensação de segurança que tinha começado a construir nos últimos dias evaporou instantaneamente. Ela correu de volta para onde Bernardo estava, ainda conversando com o detetive. Quando ela chegou, ofegante, assustada, ambos viraram-se imediatamente para ela. Isabela, o que aconteceu? Com mãos trêmulas, ela mostrou o telefone, contou sobre a ligação. O detetive pediu para ver o aparelho, anotou o número. Seu rosto ficou sério. Isso é intimidação de testemunha. Um crime grave. Vou rastrear esse número imediatamente e... Mas antes que ele pudesse terminar, o telefone de Bernardo tocou. Ele atendeu e Isabela viu o rosto dele mudar de cor, de vermelho de raiva para pálido de choque. Quando ele desligou, estava tremendo. O que foi? Júlia perguntou, a voz tensa. Acabaram de invadir o meu escritório principal. Destruíram arquivos, computadores e deixaram uma mensagem pintada na parede. Que mensagem? Bernardo olhou para Isabela e havia algo novo no olhar dele agora. Não medo, mas reconhecimento de que o inimigo era maior do que eles pensavam. Vocês mexeram com pessoas erradas. Isso está apenas começando.
O silêncio que se seguiu era denso de implicações terríveis. A vitória que tinha parecido tão completa há poucos minutos atrás, de repente parecia frágil, incompleta. O detetive já estava no telefone pedindo reforços, organizando proteção. Bernardo colocou-se na frente de Isabela instintivamente, como se pudesse escudá-la fisicamente de ameaças invisíveis. E Isabela, segurando ainda aquele cheque que prometia um futuro melhor, entendeu com clareza cristalina que a batalha estava longe de terminar. Que tinha forças em jogo muito maiores do que uma garçonete humilhada e um gerente corrupto. Que ela, sem querer, sem escolher, tinha se tornado o centro de algo perigoso. Mas enquanto olhava para Bernardo, para Júlia, para o detetive mobilizando recursos para protegê-la, ela entendeu algo mais. Pela primeira vez na vida, ela não estava sozinha. E talvez, apenas talvez, isso fizesse toda a diferença. 3 dias depois do ataque ao escritório de Bernardo, o restaurante Girassol estava temporariamente fechado. Não por medo, mas por precaução enquanto a polícia trabalhava. Durante esses 3 dias, muita coisa havia acontecido. O detetive Bruno e sua equipe tinham rastreado o número que ligou para Isabela. Levou a um telefone descartável comprado com identidade falsa, mas as câmeras de segurança da loja onde foi adquirido capturaram uma imagem clara do comprador. Era um dos sócios do esquema de extorsão, um advogado chamado Tiago Furtado. Com essa evidência, conseguiram um novo mandado de prisão. Mas foi a busca na casa e no escritório dele que revelou a verdadeira extensão da operação. Não eram apenas 15 estabelecimentos como pensavam inicialmente. Eram 47. Ao longo de 5 anos, o grupo tinha extorquido mais de 2 milhões de reais de restaurantes, hotéis, lojas e outros negócios. Eles tinham uma estrutura completa. Advogados para fazer as ameaças legais parecerem críveis, pessoas de classe alta para criar os incidentes, até um especialista em redes sociais para coordenar campanhas de difamação quando necessário. Era uma máquina bem oleada de crueldade e ganância. A prisão de Tiago levou a mais 2 prisões, e essas levaram a mais 3. Em uma semana, a polícia tinha desmantelado completamente a operação. 7 pessoas presas, incluindo Viviane e Gustavo. Milhões em bens bloqueados. Processos criminais que iam levar anos para serem totalmente resolvidos. Mas a estrutura estava destruída. Isabela passou esses dias em uma mistura de alívio e ansiedade residual. Bernardo tinha insistido que ela ficasse em um hotel seguro com a mãe, todas as despesas pagas. Dona Célia, pela primeira vez em anos, tinha um quarto confortável, televisão a cabo, 3 refeições balanceadas por dia e o melhor de tudo, ar-condicionado que não a fazia tossir. Ela nem sabia direito o que estava acontecendo, mas via a filha sorrindo mais, chorando menos. E isso bastava. Na manhã da reabertura do restaurante, Isabela chegou cedo. O lugar tinha sido limpo profissionalmente. Novas medidas de segurança tinham sido instaladas, câmeras mais modernas, um sistema de alarme de última geração. Mas além das mudanças físicas, havia uma mudança mais profunda. Um novo gerente tinha sido contratado, escolhido pessoalmente por Bernardo após entrevistas rigorosas. Seu nome era Fernando, um homem na casa dos 50 anos, com décadas de experiência e reputação impecável de tratar funcionários com justiça. Bernardo estava lá também, não como visitante ocasional, mas como presença constante. Ele tinha decidido passar pelo menos 3 dias por semana no restaurante pelos próximos meses, garantindo pessoalmente que a cultura mudasse de verdade. Quando viu Isabela entrar, ele acenou para que ela se aproximasse. "Bom dia, supervisora." Isabela sorriu. Ainda soava estranho. Supervisora. Ela que 3 semanas atrás estava sendo humilhada publicamente e ameaçada de demissão. Agora tinha um crachá novo com seu nome e o título embaixo.
supervisora de atendimento. Bom dia, Sr. Lacerda. Estou nervosa. Normal, mas você vai se sair muito bem. E Isabela, eu quero te mostrar uma coisa. Ele a levou até um canto do salão que tinha sido reformado. Ali, onde antes havia apenas decoração genérica, agora havia uma parede com fotos. Fotos de todos os funcionários, com seus nomes e quanto tempo trabalhavam ali. No centro, em letras bonitas, estava escrito: o coração do girassol são as pessoas que o fazem florescer todo dia. Eu queria que cada cliente que entrasse aqui visse que as pessoas que o servem têm nome, têm história, têm dignidade, que eles não são invisíveis. Isabela sentiu as lágrimas voltarem. Parecia que ela tinha chorado mais nas últimas semanas do que nos últimos anos. Mas eram tipos diferentes de lágrimas agora. Menos de dor, mais de emoção pura. Os outros funcionários começaram a chegar. A energia era diferente. Havia risos genuínos, conversas animadas. Dona Benedita entrou cantarolando, algo que ninguém lembrava de tê-la visto fazer. Paulo estava usando um terno novo que tinha comprado com parte do aumento salarial, orgulhoso como um menino com roupa nova no primeiro dia de aula. Às 11 horas, o restaurante reabriu. Os primeiros clientes foram chegando, alguns curiosos depois de tudo que tinha saído na mídia, outros clientes regulares que tinham ficado felizes ao saber que o lugar estava sob nova gestão. E entre esses clientes, por volta do meio-dia, entrou alguém que fez todos pararem por um segundo. Era um homem idoso, usando roupas simples, mas limpas. Ele tinha a postura curvada de quem trabalhou a vida inteira em trabalho braçal. Caminhou timidamente até a recepção, onde Isabela estava organizando as mesas. Quando ela olhou para ele, o homem tirou um boné desgastado da cabeça e segurou-o com as duas mãos. Com licença, moça. Eu vi na televisão o que aconteceu aqui. A história da garçonete que foi humilhada e do dono que a defendeu. Eu nunca comi em um lugar fino assim, mas eu economizei e queria vir aqui. Queria conhecer o lugar onde gente como a gente é tratada com respeito. Isabela sentiu o coração apertar. Ela reconhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que ela via no espelho todo dia até recentemente. O olhar de alguém que tinha passado a vida inteira sendo tratado como menos. O senhor é muito bem-vindo aqui. Deixa eu levar o senhor para uma das melhores mesas. Ela o conduziu para uma mesa próxima à janela, com vista para a praça arborizada do lado de fora. O homem olhava para tudo com admiração de criança. Os talheres reluzentes, as taças de cristal, a toalha de mesa impecável. Quando Isabela trouxe o menu, ela viu que ele estava passando os dedos pela borda da toalha, como se testando se era real. Senhor, o senhor pode pedir o que quiser, e não se preocupe com o preço. Hoje é por conta da casa. O homem olhou para cima com olhos marejados. A senhora não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Eu quero, porque alguém fez por mim quando eu mais precisava. E agora eu posso fazer pelo senhor. Enquanto o homem escolhia o que pedir, consultando o menu com a concentração de quem está fazendo algo importante, Bernardo observava de longe. Ele viu Isabela interagir com aquele cliente com uma gentileza genuína que não podia ser treinada, apenas vivida. Viu como os outros funcionários se movimentavam pelo salão com uma leveza que não existia antes. Viu o restaurante que ele sempre tinha sonhado finalmente se tornando realidade. Ao longo do dia, mais clientes vieram. Alguns, especificamente, porque tinham ouvido a história e queriam apoiar o estabelecimento. Outros, simplesmente porque a comida era boa e o atendimento era excepcional. E em cada mesa, em cada interação, havia um respeito mútuo que transformava uma refeição simples em algo mais significativo. Ao final do turno do almoço, quando os últimos clientes estavam saindo, chegou uma visita inesperada.
Uma mulher elegante, na casa dos 60 anos, usando roupas caras, mas com um ar de dignidade ao invés de ostentação. Ela se aproximou de Bernardo, que estava revisando alguns papéis no bar. Senhor Lacerda, meu nome é Beatriz Nogueira. Eu sou a mãe da Viviane. O salão inteiro pareceu ficar em silêncio. Isabela, que estava próxima, sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Bernardo endireitou-se lentamente, a expressão cautelosa. Senhora Nogueira, em que posso ajudá-la? A mulher respirou fundo e, quando falou, a voz estava carregada de emoção contida. Eu vim pedir desculpas, não em nome da minha filha, porque ela não me autorizou e provavelmente ficaria furiosa se soubesse que estou aqui, mas em meu próprio nome, como mãe que falhou em ensinar valores básicos de humanidade e respeito. Ela se virou então para Isabela, especialmente para a senhora, a moça que minha filha tentou destruir por puro capricho e ganância. Eu não tenho desculpa. Eu vi os sinais ao longo dos anos, vi a forma como Viviane tratava pessoas que ela considerava inferiores. Mas eu escolhi ignorar. Escolhi acreditar que era apenas temperamento forte, que ela ia amadurecer. Eu estava errada. E agora ela está presa como deveria estar, e eu tenho que viver com a vergonha de ter criado alguém capaz de tanta crueldade. Lágrimas corriam pelo rosto da mulher. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de reconhecimento genuíno de culpa e fracasso. Eu não espero perdão. Não mereço. Mas eu precisava que vocês soubessem que nem todos da família Nogueira são como ela. E que os bens que foram bloqueados da Viviane, quando forem eventualmente liquidados, eu vou garantir pessoalmente que sejam usados para compensar todas as vítimas desse esquema terrível. É o mínimo que posso fazer. Isabela deu um passo à frente. A mulher na sua frente não era sua inimiga. Era apenas outra vítima, de um tipo diferente. Vítima de ter criado um monstro e ter que viver com essa consciência. Senhora Beatriz, eu aceito suas desculpas. E eu espero que a senhora encontre paz. Porque carregar a culpa das escolhas de outra pessoa, mesmo sendo sua filha, não é justo. Beatriz pegou as mãos de Isabela e apertou com força. Obrigada. Obrigada por sua generosidade quando eu não mereço nada além de desprezo. Ela se virou para sair, mas Bernardo a chamou. Senhora Beatriz, se a senhora quiser de fato ajudar, eu tenho uma sugestão. Tem 47 estabelecimentos que foram vítimas desse esquema. Alguns dos funcionários que sofreram estão em situações desesperadoras. Se a senhora realmente quer fazer diferença, ajude a encontrá-los. Ajude a compensá-los não só financeiramente, mas moralmente. Reconhecimento público de que eles foram vítimas e não culpados. Beatriz assentiu vigorosamente. Eu vou fazer isso. Eu prometo. E ela saiu, deixando atrás um silêncio pensativo. Bernardo olhou para Isabela. Você foi muito generosa com ela. Ela não me machucou. Ela só criou quem machucou. E ela está pagando um preço por isso. Não preciso adicionar crueldade ao que ela já está sentindo. Naquela noite, depois que o restaurante fechou, Bernardo reuniu todos os funcionários uma última vez. Eles estavam cansados, mas era um cansaço bom. Cansaço de trabalho honesto feito com dignidade. Eu só quero dizer algumas palavras antes de todos irem para casa. Hoje foi um novo começo, não só para o Girassol, mas para todos nós. Aprendi que um negócio só é tão bom quanto as pessoas que o fazem funcionar. E aprendi que dignidade não é um luxo, é um direito básico. Vocês todos merecem trabalhar em um ambiente onde são respeitados, valorizados, protegidos. E eu prometo que vou garantir isso, não só aqui, mas em todos os meus negócios. Paulo levantou a mão. Senhor Lacerda, em nome de todos nós, obrigado por nos ver, por nos ouvir,
por se importar. Isso mudou nossas vidas. Os outros funcionários aplaudiram. E ali, naquele salão que tinha sido palco de tanta humilhação, apenas semanas atrás, havia agora apenas gratidão, esperança e o tipo de comunidade que se forma quando pessoas passam juntas por fogo e saem do outro lado ainda de pé. 3 meses depois, Isabela estava sentada no consultório médico mais moderno da cidade com a mãe. O tratamento experimental que os médicos tinham recomendado, mas que ela nunca poderia pagar, tinha começado há 6 semanas. Os resultados eram promissores. Dona Célia estava tossindo menos, respirando melhor, sorrindo mais. O médico tinha acabado de dar a notícia de que havia chances reais de remissão significativa. No caminho de volta para casa, Dona Célia segurou a mão da filha. Eu não sei o que você fez, Isabela, mas de alguma forma você mudou nossas vidas. Mudou tudo. Isabela sorriu. Eu não fiz nada demais, mãe. Eu só me recusei a abaixar a cabeça quando mandaram e tive sorte de ter alguém que viu isso e decidiu me apoiar. Não foi sorte, filha. Foi justiça. Justiça que você mereceu por nunca ter perdido sua bondade, mesmo quando o mundo era cruel com você. Naquela noite, Isabela escreveu uma carta. Era algo que ela tinha planejado fazer desde que tudo terminou, mas não tinha encontrado as palavras certas até agora. Ela escreveu para Bernardo, agradecendo não só por tê-la defendido, mas por ter mostrado que dignidade importava mais do que dinheiro, que pessoas importavam mais do que lucro, que fazer o certo, mesmo quando difícil, valia a pena. No final da carta, ela escreveu: O Senhor não me salvou. O Senhor me deu as ferramentas para eu me salvar. E agora eu posso fazer o mesmo por outros. Obrigada por acreditar que eu valia a pena. Quando Bernardo leu a carta no dia seguinte, ele a guardou na gaveta da mesa do escritório. E sempre que tinha que tomar uma decisão difícil de negócios, sempre que tinha que escolher entre o caminho fácil e o caminho certo, ele abria aquela gaveta e relia as palavras de Isabela. Elas o lembravam do porquê ele fazia o que fazia, do porquê tudo aquilo importava. 1 ano depois da fatídica noite em que tudo começou, o restaurante Girassol estava prosperando. Não apenas financeiramente, embora sim, os números estavam melhores do que nunca, mas prosperando no sentido mais profundo. Era um lugar onde pessoas se sentiam bem, onde clientes vinham não só pela comida, mas pela experiência de serem atendidos por gente feliz, realizada, respeitada, e onde funcionários vinham não apenas pelo salário, mas porque sabiam que ali eles importavam. Isabela, agora gerente-geral do restaurante, estava treinando uma nova funcionária. A garota tinha 19 anos, vinha de um bairro pobre, estava nervosa e assustada de cometer erros. Isabela colocou a mão gentilmente no ombro dela. Respira, você vai errar. Todos erramos, mas aqui nós aprendemos com os erros ao invés de sermos punidos por eles. Aqui você tem valor e ninguém nunca vai tirar isso de você, entendeu? A garota assentiu, os olhos brilhando com lágrimas de alívio. Ela entendeu. E anos depois, quando ela mesma estivesse em posição de liderar, ela repassaria adiante aquela mesma mensagem. Porque era assim que o mundo mudava. Não de uma vez, não com grandes gestos heróicos, mas com escolhas pequenas e consistentes de tratar pessoas com dignidade. Uma interação de cada vez, uma pessoa de cada vez. Na noite daquele aniversário de 1 ano, Bernardo organizou uma pequena celebração no restaurante depois do expediente. Todos os funcionários estavam lá, algumas de suas famílias também. Havia comida boa, música suave, risadas genuínas. No meio da festa, Bernardo pediu atenção. 1 ano atrás, eu vim a este restaurante disfarçado porque queria saber a verdade sobre o que acontecia quando eu não estava olhando. E a verdade que encontrei foi dolorosa. Mas também encontrei pessoas extraordinárias. Gente como a Isabela,
que se recusou a desistir de sua dignidade mesmo quando custaria tudo. E aprendi que um líder de verdade não é aquele que lidera do topo de uma torre. É aquele que está nos fundos, ouvindo, aprendendo, protegendo. Ele ergueu uma taça. Um brinde às pessoas que transformam trabalho em propósito, que transformam dificuldade em crescimento, que nos ensinam que o valor de uma pessoa nunca está no tamanho da sua conta bancária, mas no tamanho do seu coração. Todos brindaram. E naquele momento, naquele espaço, havia algo raro e precioso. Havia comunidade real. Havia esperança fundamentada não em promessas vazias, mas em ações concretas. Havia a prova viva de que o mundo podia ser melhor. Não perfeito, nunca perfeito, mas melhor. Um ato de coragem de cada vez. Uma pessoa defendida de cada vez. Uma dignidade restaurada de cada vez. Isabela olhou ao redor daquele salão, cheio de rostos sorridentes, e pensou em tudo que tinha acontecido. Pensou na noite em que chorara naquele mesmo lugar, sozinha e desesperada. Pensou em como tudo mudou, porque um homem decidiu que lucro não valia mais do que princípios. E ela pensou em todas as outras Isabelas lá fora, ainda esperando que alguém as visse, que alguém se importasse, que alguém decidisse que elas valiam a pena ser defendidas. E fez uma promessa silenciosa. Ela seria para outras o que Bernardo tinha sido para ela. Ela seria a voz para quem não tinha voz, a proteção para quem era vulnerável. A prova de que justiça não era apenas um conceito bonito, mas algo que podia acontecer de verdade. Mais tarde, quando todos tinham ido embora e o restaurante estava silencioso, Isabela ficou sozinha por alguns minutos no salão vazio. Olhou para a parede com as fotos dos funcionários, viu seu próprio rosto ali, sorrindo, realizada. E lembrou da garota que tinha sido um ano atrás, exausta, assustada, invisível. Essa garota ainda existia dentro dela, uma lembrança permanente de onde tinha vindo. Mas agora, ela era também a mulher que tinha enfrentado injustiça e vencido. A mulher que tinha transformado o trauma em força. A mulher que não apenas sobreviveu, mas prosperou. Ela apagou as luzes e trancou a porta. Lá fora, a cidade noturna pulsava com vida. Milhões de histórias acontecendo simultaneamente. Milhões de batalhas sendo travadas. Milhões de Isabelas esperando sua chance de serem vistas. E enquanto caminhava pela calçada em direção ao ponto de ônibus, Isabela sorriu. Porque ela sabia agora algo que não sabia antes. Que mudança era possível. Que dignidade era não negociável. E que às vezes, só às vezes, os bons venciam. Fim da história.